Foi muito pertinente a colocação da vereadora Manulapa, e a gente quer até aproveitar esse momento agora para deixar registrado, mais uma vez, a nossa preocupação com a manutenção desse trabalho de transporte dos estudantes universitários de Recife para Carpina, de Recife para Nazaré, de Recife para outros municípios. Não é? Nós, quando identificamos essa irregularidade, isso foi no mês de março. Mas aí a gente teve toda a cautela para se certificar se realmente esse documento era falso mesmo, né? Foi um trabalho também onde a gente teve a preocupação de verificar se esse documento, sendo falso, ele anularia o processo de licitação, porque aí, se ele anular o processo de licitação, ele traria um transtorno muito grande para o município, né? E hoje o que a gente pede, o que a gente espera, na verdade, é de que o processo não seja anulado, de que ele já foi efetivado quando houve o fornecimento dos 12 ônibus e de que ele está sendo efetivado quando o serviço tem sido mantido para os estudantes universitários. Agora, nós não podemos deixar de apurar, de registrar e de apurar, né, uma denúncia de extrema gravidade, onde um prefeito do município, no primeiro mês de mandato, ele assina um documento falso. E com esse documento falso é que ele deu condições para que uma empresa fosse habilitada e vendesse 12 ônibus ao município ao valor de quase 2 milhões de reais. Então, isso é de uma extrema gravidade. Há uma falsificação de documento com a assinatura do prefeito que precisa de ser verificado, que precisa de ser apurado e responsabilizado. Por quê? Se isso se torna uma prática reiterada, como a gente já observou, que nos 3 primeiros processos de licitação há problemas com atestado de capacidade técnica nas 3 empresas que ganharam as licitações no município, a gente sabe que isso, ao longo de 4 anos, vai trazer um dano irreversível, talvez, para o município. Não é? Uma evasão aí de recursos públicos muito grande, com certeza vai beneficiar alguém. E esse alguém não é a população. Então, é isso que a gente não pode deixar de registrar e de apurar as responsabilidades. Eu me coloco à disposição para quem tiver alguma pergunta a fazer. Boa tarde, vereador Diogo Prado, Manulapa, os amigos de imprensa e a população carpinense presente. Vereador, poderá haver uma sessão extraordinária convidando o prefeito a vir à Câmara para prestar esclarecimento sobre essas possíveis licitações que houveram erros que foram encontrados e o vereador Diogo Prado tem prova para que o gestor venha até a Câmara e explicar não só aos vereadores, mas dar uma resposta à população? Olha, é prerrogativa de qualquer vereador, Josenilda, a convocação não só do prefeito, como de qualquer membro da sua equipe, né, municipal, secretários, diretores, enfim. Na próxima sessão, eu já estarei apresentando esse pedido, que vai ser apreciado pelo plenário, e eu espero que nós tenhamos a maioria interessada, né, no esclarecimento dessas informações, para que a gente possa aprovar esse pedido e convocá-lo para que ele venha a esta casa para poder prestar esses esclarecimentos. Mas é importante também a gente registrar que precisa de ter interesse da mesa diretora da Câmara de elucidar esses fatos. Porque eu lembro bem de um requerimento apresentado pela vereadora Manulapa, que talvez era isso que ela ia colocar, né, onde ela pedia a convocação da secretária de Educação, Milka, para esclarecer problemas com a merenda escolar. E esse pedido ele foi aprovado em plenário, né, pela maioria absoluta, né, pela totalidade, por unanimidade, todos os vereadores, e até hoje a secretária Milka não esteve aqui na Câmara dos Vereadores, o que caracteriza uma nítida falta de interesse da mesa diretora da Câmara nesta convocação. Porque esse chamado, ele é aprovado, mas esse chamado ele é feito pela mesa diretora. Inclusive, existe um pedido meu, uma solicitação, Diogo, você sabe muito bem disso, de uma citação judicial, que também é regimental, por falta de respostas e informações, que eu pedi à mesa diretora para que fosse reportada ao gabinete do prefeito, para fazer uma citação judicial, e até hoje eu não tenho resposta sobre isso. Então, tomara que se haja, o vereador vai apresentar. Acredito que seja aprovado, sim, mas aí que seja, de fato, reportado a ele, que a resposta venha e a resposta seja a presença dele, porque não é um chamado para sim ou não, é ele vir e comparecer. A sua pergunta, Josenilda, eu entendo que o prefeito ele tem um dever agora moral de, já na sexta-feira, após o feriado amanhã, né, apresentar documentos que esclareçam, que rebatam, se for o caso,
né? Pronto, amanhã é normal. Pronto, então ainda amanhã nós estaremos protocolando uma via desse relatório para a Prefeitura. Então, eu acredito que, em caráter de urgência, urgentíssimo, o prefeito ele tem esse dever moral de esclarecer essas denúncias pela gravidade que ela representa. Então, eu sinceramente torço para que o prefeito ele tenha condições realmente de mostrar que talvez, né, esse processo ele não é bem da forma que está sendo colocado, mas eu tenho, pela convicção que eu tenho hoje, diante de todo o trabalho responsável que foi feito, diante de toda a pesquisa de campo, documental, contatos que foram feitos por ofício, por telefone, né, eu tenho a convicção de que esses documentos não virão à tona, porque eles, na verdade, não existem. Ô, Diogo, em relação à empresa que foi vencedora da licitação dos ônibus, ela também foi vencedora na aquisição do caminhão para fazer a questão da iluminação pública. Como é um tema também, os temas se correlacionam, foi feita alguma pesquisa em relação a esse estudo de vocês para a aquisição desse caminhão? Ele foi adquirido por 315 mil, salvo engano. Houve algum tipo de inspeção para saber se todo o processo foi legal, se o valor realmente... Porque algumas pessoas se assustam com o valor de 315 mil reais para um caminhão em relação ao serviço de iluminação pública. Foi feito algum tipo de inspeção? Maílson, eu estava presente na sessão pública, né, da licitação, onde a empresa apresentou a proposta e onde foi efetivada a compra desse caminhão. Inclusive, naquele momento, eu questionei o representante da empresa, inclusive que foi o mesmo representante que participou do processo de venda dos 12 ônibus. E aí eu questionei a ele o número do contrato do fornecimento dos 10 ônibus rodoviários. E ele disse que não lembrava exatamente de como foi esse fornecimento dos ônibus rodoviários. Então, foi mais uma investida nossa, né, de esclarecer essa situação e a gente não conseguiu esclarecer. Mas, voltando para a sua pergunta, com relação ao fornecimento de um caminhão do tipo com cesto elevado, que é o caminhão que foi... Exato, que é o caminhão que foi comprado para a iluminação pública, me parece que essa empresa foi mais cautelosa. Eles preferiram não apresentar um atestado falso e apresentaram um que tivesse característica similar ao objeto licitado, o que é permitido na licitação. Então, eles apresentaram que já forneceram caminhão MUC, apresentaram que já forneceram outros tipos de caminhões similares com o que foi licitado, o que dá uma legitimidade para que eles participem do processo e que fossem declarados como vencedor. O que chama a atenção é que, mais um processo de aquisição de veículo, a única empresa que participou foi a Veneza Diesel. No primeiro processo, apenas ela participou e a redução dela com relação ao valor estimado foi menos do que 5%. E nessa nova agora licitação do caminhão também para a iluminação pública, foi a mesma empresa que participou, também com a redução aí com relação à proposta inicial, num percentual aí também inferior a 5%. Esse percentual de redução não caracteriza nenhuma ilegalidade. Agora, é mais um fato que traz a gente a certeza de que, quanto menos concorrência existir nas licitações, maior vai ser o preço de compra e de contratação do município. Isso é evidente. Após a apresentação dessas irregularidades, que providências serão tomadas? Como o senhor bem frisou, vereador, o custo das irregularidades dessas licitações já chegam a quase 4 milhões de reais. Que providências serão tomadas a partir desse processo? Boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. Sérgio, esses processos analisados, que foi o da merenda escolar, o da compra dos ônibus e da iluminação, foram processos que se restringiram, basicamente, à legalidade da condução do processo de licitação. Então, a gente verificou as documentações que foram apresentadas e o teor dessa documentação para ver se elas são falsas ou verdadeiras. A nossa intenção é aprofundar mais essa análise. Por exemplo, nós queremos saber como é que a gestão da merenda escolar
da distribuição da merenda escolar na rede do município? Como é que é a gestão da utilização desses materiais elétricos, lâmpada, reator, né, no atendimento das demandas de iluminação pública no município? Só que nós ainda não conseguimos aprofundar para essa verificação, porque não houve retorno dos requerimentos apresentados e dos ofícios encaminhados. E aí a gente agora está recorrendo ao judiciário para poder ter acesso a essa documentação e poder aprofundar essa análise. Eu entendo que essa primeira etapa, que é a documentação de licitação, ela foi concluída, desses 3 processos. E foram encaminhados agora para instituições que vão dar outras providências. Agora, com relação aos temas, iluminação pública, merenda escolar e compra de ônibus, a fiscalização vai ser ainda ampliada a partir do momento que os documentos chegarem para nós.